Muito bem, começa mais um BT Vlog, atração em vídeo do blog bibotalk.com.br. Hoje eu quero falar um pouco sobre camelos, agulhas e riqueza. Afinal, o que Jesus quis dizer com Mateus 19:24? É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mas antes, um recado patrocinado da BT Store. Já está à venda na BT Store o livro A Gênese da Predestinação. Olha a fotinha aqui. Este é o livro do Tiago Veloso Titilo, ele que já gravou inclusive um BTcast sobre esse tema, mas agora a gente tem aí na loja o livro A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã. Uma análise do pensamento agostiniano sobre o pecado e a graça. Quando começou essa ideia da predestinação, Agostinho sempre pensou assim, que é engraçado que tanto arminianos quanto calvinistas se ancoram em Agostinho em suas declarações. E aqui o Titilo faz uma ótima investigação histórica sobre esse tema. Vale a pena, o link da BT Store para esse livro já está aqui embaixo. Então acessa lá a loja do Bibotalk, a BT Store, adquira livros teológicos e, claro, você comprando na lojinha, você acaba ajudando a gente. Vamos lá então para o tema de hoje, que é sobre riqueza. Mas a gente não vai enriquecer com a loja, pelo contrário. Muito bem, voltamos aqui para esse texto de Mateus, capítulo 19, versículo 24. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Esse versículo que está no contexto do jovem rico, passagem conhecida da maioria dos leitores da Bíblia. E esse versículo foi ganhando algumas interpretações ao longo da história, e essas interpretações, pelo menos duas delas, tentam explicar o que Jesus quis dizer para, é um camelo, uma agulha, fundo da agulha. Será que Jesus está falando de um animal? Será que o fundo da agulha era alguma outra coisa? Então, eu quero destacar aqui pelo menos duas interpretações erradas acerca deste versículo e interpretações que aconteceram ao longo da história da teologia. A primeira, e eu penso que uma das mais famosas, é de que a fundo da agulha fosse uma portinhola ou um buraco em alguns muros e até mesmo nos muros de Jerusalém, onde os camelos poderiam passar ajoelhados, onde os camelos poderiam ter as suas cargas retiradas, e como eles chegavam na madrugada, chegavam à noite, não podiam entrar na cidade porque a mercadoria tinha que ser vistoriada, mas eles tinham que tomar água, então os mercadores tiravam as cargas do camelo e eles podiam passar ajoelhados por essa portinhola, por esse buraco nos muros e tal, para poder tomar água dentro da cidade. Aí alguns pais da igreja, como Jerônimo, dizia que assim o rico também, ao se despojar das suas riquezas, ainda pode entrar no reino dos céus, passar pelo buraquinho que dá acesso ao reino dos céus. Alguns outros manuscritos vão dizer que fundo da agulha era na verdade uma portinhola lá em Jerusalém, onde os camelos também poderiam passar, tendo as suas cargas retiradas. Então existem várias variações ao longo da história da interpretação desse texto, mas que focam essa ideia de que, na verdade, Jesus está falando de um camelo, animal, e fundo da agulha não seria aquele instrumento para costura, esse aqui. Não, é realmente uma portinhola, um buraco num muro. Às vezes até se você joga no Google, fundo da agulha e tal, algumas imagens vão tentar trazer esse desenho. E agora você está se pensando, poxa, eu vi esses dias isso na igreja. Pois é, essa interpretação, ela não é correta, não existe dados históricos, não existe dados exegéticos que nos levam a entender que realmente seja isso que Jesus esteja falando, usando de maneira figurada o fundo da agulha, até porque a palavra grega, ela aponta mesmo para o instrumento, né? Seja um instrumento utilizado na pesca, como Marcos utiliza, até porque Marcos ouve a pregação de Pedro, que era pescador, Lucas era médico e ele usa quando ele usa a palavra agulha, ele está se referindo ao instrumento mesmo utilizado na medicina. Então, essas evidências apontam para que realmente Jesus está falando de um camelo e de uma agulha. E nós vamos entender isso mais tarde. Mas essa interpretação da portinhola, ela não encontra amparo bíblico, exegético, histórico. A verdade é que essa interpretação foi dada ao longo da história para tentar amenizar a dureza
da palavra de Jesus. Outra interpretação que tentou amenizar o peso da sentença de Jesus é que na verdade nós temos um erro de copista e tal, que ao longo dos tempos transformou a palavra camelos, que significa corda grossa, para camelos, que significa o animal. Aí faria sentido, não, Jesus estava falando de uma corda grossa, a palavra grega é camelos, corda grossa, logo uma corda grossa não passa pelo fundo de uma agulha, pelo buraquinho da agulha. Só que os manuscritos mais antigos do Novo Testamento utilizam a palavra camelos, ou seja, o animal. Até agora, a curiosidade, saiu no site do Terra, em vários outros sites, que foi achado aí, um manuscrito de Marcos bem antigo, datando do 1º século, o que provavelmente é um dos manuscritos mais antigos do Novo Testamento. O que será que esse manuscrito está usando, hein? Camelos, o camelo, ou camelos, a corda grossa? Provavelmente é camelos, porque você vai entender agora na interpretação correta deste texto. Então, só para ficar claro, Jesus não está dizendo que é uma portinhola onde o camelo pode entrar agachado e sem as suas bagagens, não é uma corda grossa, ok? Jesus literalmente está falando de um camelo animal e de o fundo de uma agulha, o objeto mesmo. Porque Jesus aqui está falando de impossibilidade. Um rico não pode entrar no reino dos céus. Jesus é categórico, ele não está dando uma indireta, ele não está dando possibilidade. Não, aqui é impossibilidade. E o que Jesus usa, na verdade, essa expressão, já era um provérbio conhecido pelos judeus. Tinha uma vertente, uma variação babilônica que é mais fácil passar um elefante pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, é um provérbio hiperbólico, a hipérbole trabalha com coisas grandes, exageros, para enfatizar uma mensagem. Só que Jesus troca o elefante pelo maior animal conhecido dos judeus na Palestina, que é o camelo. Então ele não usa o elefante, mas ele usa o camelo, porque o judeu entenderia a referência. Pô, o camelo é o maior animal, né? Pô, e não dá para passar aquele animal grande pelo fundo de uma agulha. Então Jesus utiliza esse provérbio hiperbólico justamente para ser enfático na sua mensagem. A pessoa que é apegada às riquezas, é só você olhar o caso do jovem rico, onde esse texto está inserido. Jesus pede para ele se desfazer das suas riquezas para então poder seguir a Jesus. E ele não segue porque estava apegado aos seus bens. Quando as pessoas são apegadas aos seus bens, quando elas perdem o senso de peregrinação aqui por essa terra, estão apegadas aos seus bens, é impossível para essa pessoa entrar no reino dos céus. Assim como é impossível um camelo passar pelo buraco de uma agulha. É impossível. Ok? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Esse foi mais um BT Papo. Eu volto na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem com Deus e não esqueçam, hein? BT Store, o link está aqui na postagem deste vídeo. Valeu, galera!